Hã? Acho que sim, né? Enquanto o neném não chega, você pode dar uma explicação? Posso. Como é que chama? Bia. O Fernando falou que eu tenho muito cuidado para quem tem tecidos arturianos. Eu expliquei um pouco, mas não sei se foi suficiente. Tá. É cuidado quando porque tem uma frequência muito alta e quem o trabalho está sendo feito pode estar sendo muito, porque a pessoa não está fazendo a conexão, ou seja, não significa que o trabalho que ele está falando não esteja errado, mas significa, no meu entender, que teria que ter uma pessoa coordenando que consiga fazer acesso à frequência. Ela teve um pouco de dúvida. Você entendeu? Deixa eu modular a resposta. A verdade liberta. Quem falou isso? Pedro. Então eu vou te dizer assim, bem claro. Furada. Já te respondi? Enganação. Jesus não precisa disso. Existem técnicas. Se você é encapsulado, é levado para a nave espacial de Miguel. É um arcanjo. Muito superior a qualquer entidade dessa. Pleidianos, orianos, sirianos, que são só seres evoluídos do planeta dele que veio ajudar a Terra. Só que a constituição energética dele e a frequência dele não é compatível com a Terra. Vamos pegar nós. Como é que nós vamos viver em Marte se Marte não tem a gravidade que a Terra tem? Seus ossos vão descalcificar, atrofiar. E aí um marciano cria um tratamento para um terráqueo? Como que funciona? Então a presença deles ali não existe. Até o meu irmão conseguiu visualizar os aviários azuis. Eles existem, eles não estão tratando. Eles estão ali por estar. Não. A gente não está aí por estar. A nave de Star Charon tem quantos espíritos diferentes, de galáxias diferentes, fazendo intercâmbio? Estão estudando, estão ajudando, mas que eles estão intervindo com uma cápsula para um tratamento em uma esfera carbônica é enganação. Mas então eles estão nos enganando? Quem está levando essa informação e dando para você, como terapeuta, está te enganando. Eu vou criar o método da Zâmara Melquisedeque, porque eu tenho acesso a Melquisedeque. Aí eu vou dizer que Melquisedeque passou aquela instrução para mim e eu canalizo Melquisedeque. Canalizar uma pessoa é escutá-la, não é realizar o trabalho. São coisas diferentes. Os aviários existem demais da conta. Cansei de ver. Já conheço, que eu já vi mais de 54 tipos de seres extraterrestres diferentes. Aliás, a Terra é cuidada por um monte de extraterrestre e é desviada as ondas de choque do Sol para não aniquilar conosco por escudo de naves gigantes, entendeu? Mas não quer dizer que uma terapeuta que escutou, que viu um desses no ambiente está curando ninguém. Porque vamos pegar aqui, ó, a frequência dele é essa. Como é que essa frequência vai entrar nessa matéria de carbono? Se essa matéria de carbono a gente estudou que ela cura como?
Por ressonância magnética. Semelhante atrai semelhante. Vamos pensar na homeopatia. Você trata um nus vômica como eu. Eu sou nus vômica, meu perfil, meu simílimo, meu perfil de personalidade. Abre um pouquinho a tela. Isso. Nus vômica na homeopatia. É uma semente venenosa que, se ingerida sem ser dinamizada, pode te matar por vômito e convulsão. Qual a característica do nus vômica? Ele é líder, trabalhador, extremamente realizador, cumpre tudo que fala, faz o serviço melhor que ninguém. Qual que é o problema dele? Ele é viciado em café. Ele não vive sem café. Eu vivo sem café bem. Eu operei o estômago, então agora eu tomo Nescafé, que não é nada, que é só aquele gostinho. Mas eu tomo o Nescafé. É um workaholic, o nus vômica, ele trabalha, ele só é feliz trabalhando. Tá? E ele tem que ter cuidado. Por quê? Porque o que tira ele de fora do eixo é pessoa burra ou pessoa fazendo de burra, tonta, boba. Ele tem que ter outro cuidado na personalidade. Ele se irrita facilmente, porque se ele já falou 3 vezes, na quarta ele vai acabar com o ser humano que está do lado dele. Essa é a personalidade do nus vômica, que é a minha personalidade. Eu tenho problemas seríssimos de relacionamento. Por quê? Porque eu falo assim, para você me conhecer, eu vou falar com você 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quarta, você vai escutar de mim tudinho que eu te ensinei. Mas eu vou te lavar. Porque eu já te ensinei. Você não quis ouvir, você não quis aprender, você não quis pegar no tranco. Compreendeu? Essa é a minha personalidade. Então, tem que pegar essa sementinha, ralar, dinamizar, potencializar ela numa frequência que ela vira homeopatia, 200 CH. Eu tomo, limpa toda a minha mente. Aí eu super sobrecarregada, porque eu penso 1000 coisas e resolvo 1000 problemas. Eu serenizo. Então, a cura só vem por semelhante. Se a cura só vem por semelhante, e você só atrai aquilo que você precisa aprender, e você só atrai para a sua vida aquilo que você pensa e que você deseja, como é que você vai atrair um ser humano de outro planeta que vai te curar como? Se a frequência dele, a estrutura biológica dele, totalmente diferente. Então, lá o trabalho não é, a gente não promete cura, a gente promete aumento vibracional. Então, é uma furada. É uma furada. Por quê? Como é que eu me restabeleço? Eu te mostrei eu desestabilizada. Aí eu vou lá e tomo a potência para a mente. Eu volto no meu padrão. Semelhante curando semelhante. Tá? Como é que aumenta a vibração? Você sabe como? Pensamentos, atitudes, alimentação. Chama coerente acendido. Pensa um pilar de luz. Para você ter esse pilar de luz e ampliar o seu campo eletromagnético chamado aura, o seu pensamento tem que ser positivo, produtivo, potencial, realizador. Seu pensamento positivo, produtivo, real, realizador. O que você sente tem que ser extremamente igual ao que você pensa. Porque se você entrar na preguiça, você vai sair do realizador e o seu sentimento vai ser do quê? Apatia. Tá?
E o que você fala tem que ser igual ao que você pensa, ao que você sente e o que você fala. Quando você está desequilibrado, você vira para a pessoa e fala uma coisa que você não desejava falar. Porque você não está coerente, ascendido, de ascensionamento, de autotransformação, de autotransmutação, porque tudo é eu que tenho que fazer. Quando um paciente, eu sou psicanalista, chega para mim e fala assim, a culpada de eu estar na miséria é minha mãe, eu falo, opa, quem é você? Quais foram suas escolhas? O que te trouxe aqui? Vamos tirar sua mãe do lado? Eu não faço terapia na sua mãe, eu faço terapia em você. Você tem que reconhecer o que você produz. Reconhecendo o que você produz, você aumenta a sua vibração a quanto quilômetros você quiser. Porque o seu pensamento, ele tem que estar gerando, junto com a emoção, um canal de triângulo. Então imagina aqui, ó, que vai fazer um triângulo. Percebeu? O triângulo é a mente e o coração interligado em tudo o que você vai fazer. E aí você aumenta a sua frequência vibracional. Por uma terceira, pela quarta e última coisa, as suas ações tem que ser alinhada no que você pensa, no que você sente, no que você fala e no que você produz com as mãos. Então, Madre Teresa de Calcutá falava assim: melhor mãos que fazem do que boca que ora, porque a fome ela não espera. Então, só orar. Eu sou contra o budismo? Não, nós respeitamos tudo, mas eu estou dando só um exemplo. Só eu entrar no sutra, Om Shanti, pela paz do mundo, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, eu vou produzir a paz em mim. Eu não estou produzindo a paz no mundo. Mas como eu sou do mundo, a minha mudança muda o mundo, mas muda em forma de gotas. Porque tudo é ressonância. Mas se eu pratico essa oração 3 vezes no dia, é 3 gotas a mais. Mas se eu pratico essa oração 3 vezes no dia por 7 dias, aí você vai multiplicando. Compreendeu? Então, eu vou pegar assim... uma pessoa muito difícil de conviver, que é meu marido. Bruto, pedra bruta. Você não acredita em ectoplasma? Não, ele não acredita nele. E eu vou emprestar ele para você subir a frequência vibratória dele e me entregar um novo homem, ou melhorado. Se ele quiser, não adianta nada. Nem se ele quiser. Por quê? Se ele estiver deitado na cama pensando em sexo, mas ele está com ódio de mim, mas ele deixou os afazeres dele de lado, e na hora que ele saiu, ele agradeceu você e te abençoou, ele está coerente, ascendido? Entendeu? Eu fui clara? Eu tenho uma pergunta sem pegar para pagar o andamento do trabalho. Não, a pergunta dela eu ainda preciso terminar, porque ela ainda está na mente dela. Não, ela não aceita. Ela vê casos que ela acha que melhorou. Inclusive, você teve uma autossugestão, igualzinho hipnose por autossugestão. Hipnose. Você já respondeu a pergunta. Hipnose por autossugestão. Cada dia eu estou cada vez melhor. Fazer a afirmação PNL.
Programação neurolinguística. Eu vou para aquele ambiente preparada porque eu vou ficar melhor. Você fez a auto-hipnose. Você trabalhou o seu subconsciente para aceitar aquilo como melhor. Você trabalhou a sua abertura para receber do outro o bem. Compreendeu? Mas não existe mudança de vibração sem coerência acendida. Essa coerência acendida poderia ser a reforma íntima. Não, é isso que eu acabei de falar para você. Para você ter esse pilar de luz e elevar cada vez mais o seu campo áurico a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 1 quarteirão. Vamos colocar Chico, que pegava a Uberaba inteira, o campo áurico dele. Chico trabalhava o dia inteiro e à noite ele tomava só um cafezinho com biscoito, psicografava até de madrugada e ia dormir com fome. Quantos anos, quantos livros ele escreveu? Então, o que ele era? Coerente e acendido. A mente dele trabalhava com a emoção dele, o que ele falava era igualzinho e ele produzia, materializava o que ele pensava e o que ele sentia em ações produtivas no bem. É a única coisa que faz o seu campo vibracional mudar. Ah, Zâmara, minha filha só ouve funk. Aí eu tenho uma paciente. Eu falei para ela, tira todo o pendrive, bloqueia no celular dela, ela tem 11 anos, o YouTube para essas músicas e toca música clássica por 30 dias na sua casa. Ou uma específica para quebrar padrões negativos, chama Kodosh, Adonai Sabaoth, que é o padrão da língua de Deus. 24 horas na sua casa. Me conta daqui 30 dias como que ela tá. O comportamento muda. Mas isso a mãe retirou. O que estava levando ela para o fundo do poço. Mudança de comportamento, né? Aí essa mudança de comportamento faz você ampliar seu campo áurico? Não, faz só você mudar a sua polaridade. Em vez de você vibrar negativo, você está vibrando positivo, mas pode ser 1% ou pode ser 1000%. Depende da sua mente, do seu coração, da sua fala e das suas ações no bem. Quanto mais ações no bem, mais o seu campo expande. Agora você me entendeu? Entendeu? Por quê? Eu tenho uma mediunidade que o que você está pensando eu estou lendo. Tá? E eu sei que internamente o seu ego e você vai remoer dias por isso. Por quê? Porque é uma crença sua, que você estava segura. E eu tirei a sua segurança. Mas a verdade liberta. Então eu comecei falando assim, vou pensar o que eu vou te falar. E Michelangelo olhou para mim, só dele me olhar, eu já sabia o que ele falaria para mim. Você vai começar falando, quem falou a verdade liberta? Pedro. Porque quem ensinou para ele? Jesus. Porque Jesus falou o quê? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Jesus não chegou aqui dizendo que ele era das Pleiades, nem que ele era de Sírios. Mas a gente sabe que ele em Sírios teve uma encarnação que ele é Amélios. Mas ele veio de carne e osso para a humanidade. Por isso vai doer. Porque vou
para a sua crença. E é toda uma estrutura que já tem montado, que já funciona, que as pessoas vão, é tudo gratuito, tem trabalho assistencial. Isso. Eu sou psicóloga, trabalho com as pessoas no consultório. Isso. Então E aí você tem que olhar que essa câmera não muda ninguém e ela não aumenta a frequência de ninguém. O que está mudando é as pessoas, é o ambiente, é o afeto, é o acolhimento. Então, no final das contas, é positivo. É positivo o que em ação no bem se está praticando com o semer e não a energia aqui que está mudando essa estrutura que está sendo boa. Entendi. Vocês estão honrando um Deus que não existe. Eles não são deuses. Eles são só espíritos evoluídos dando assistência ao planeta Terra. Mas o mestre é aquele ali, ó. E ele veio de carne e osso para o semelhante. Cura semelhante. Então, você como psicóloga, maravilha o seu trabalho. Se a pessoa saiu de lá, ela saiu melhor pelo seu trabalho, não foi pela câmera. E não foi pelos aviários, e não foi pelos azuis, e não foi pelos greys. Foi porque você foi humana, afetiva. Porque você pensou em fazer, você sentiu o amor, você falou o amor e você realizou ações no bem. Aí isso está perfeito. Só que você está adorando um Deus que é uma energia que não existe. Quando eu falo que não existe, não é que ela não é real. Porque aquele que tem que ser honrado é aquele que se fez matéria para viver com os homens e para amá-los ensinando a amar. Então ele não vai permitir outro ser de outra galáxia fazer um trabalho que ele já fez. Entendeu que você está sendo enganada? Entendi, mas eu nunca coloquei esses seres acima de todos os deuses. Mas quando você fala que a câmara é que suspende a vibração deles por ação desses seres, você está pondo. É porque na verdade a gente divulga, né, que acredita nos 3 pilares, que seria as câmaras, a caridade, que a gente já conhece no espiritismo, e a reforma íntima, que é o que você falou, que é a coerência. O coerente é assim. Câmaras, né? Isso, 3 pilares. isso, mas aí você revê os pilares, você revê o seu pilar, tá? Porque Michelangelo disse para, desculpa, não lembro seu nome, Roberto, que é só pela mediunidade que ocorre a cura entre seres humanos. Ele falou que ele já te deu a resposta, mas como você está lutando contra o ego e contra a sua crença de vivência, quando você chegar lá, eu tirei uma tarja dos seus olhos. Olhe para tudo aquilo lá de uma outra forma. Zâmara, você está negando minha casa? Não. Zâmara, você está dizendo que a minha casa não funciona? Não. Zâmara, você está falando que eles não existem? Não. Eu estou dizendo que você está equivocada. Eles podem estar lá assistindo, mas quem está realizando é matéria viva e matéria desencarnada da Terra, carbônica. Não é seres intergalácticos. Entendeu? Vou te falar uma coisa. Existe uma nave de Micael, que é Miguel Arcanjo,
que a gente encapsula e a gente coloca eles em casulos lá, ou um dos corpos mental ou emocional da pessoa em tratamento por 21 dias. É uma técnica. Não, é uma técnica. Você faz um comando, desdobra o corpo e por 21 dias aquele corpo vai estar ligado pelo fio dourado, vai ficar na nave encapsulado dentro de uma câmara, recebendo fluidos bem mais leves do que do perispírito, porque o corpo mental tem um fluido mais leve, o corpo emocional muito mais leve do que o corpo mental ainda, mas para a matéria da Terra, retirando da casa onde se deu esse comando, dos participantes do reino mineral, vegetal, hominal, elemental, angelical e espiritual da Terra, os fluidos necessários para aquele pé de espírito, aquele corpo espiritual do encarnado. Compreendeu? O que ele ofereceu para nós foi tecnologia, mas ele pegou tudo. Pensa numa cesta, que ele colheu todos os elementos que constituem o DNA do ser humano. Na planta chama efeito magnético vegetal. No animal, efeito magnético animal. No mineral, efeito magnético mineral. No homem, efeito magnético hominal. E quando o médium é médium de efeito físico, ectoplasma. Nos desencarnados, efeito mediúnico do desencarnado. Angelicais, efeito das energias angelicais dos anjos que habitam os seres humanos. Porque os seres humanos, quando nasceram, criados por Deus, imediatamente eles têm um guardião que nascem com eles, que é o anjo da guarda, para sempre e pela eternidade. E o mentor é só uma escala evolutiva que você, de tempos em tempos, troca para o seu crescimento intelectual, moral e espiritual. Compreendeu? Então, os elementos que abarca e que nesta nave que Micael nos cede e é introduzido nessa cápsula, são todos do reino da Terra. Está entendendo o que eu estou falando? Conseguiu entender o que eu estou falando? Tá? E estou abrindo essa brecha antes de pintar, porque mentor deixou. Porque Zâmara não fala sem autorização. Eu só sirvo. Fale, eu falo. Agora chega, aí eu paro. Tá? Por quê? Porque se eu tiver que te falar pela metade, eu não falo. Porque é o meu propósito de vida. Zâmara, no meu entendimento, eu vejo que esse tipo de trabalho que ele faz funciona para algumas pessoas que começam a acreditar no sentido de uma muda o pendrive, já pedi 2 vezes, o Monet não vai chegar nunca. E aí? Mas eu filtro um discurso na minha mente de uma forma que há outros caminhos pela até proporcionar mais evolução e oportunidade de conhecimento e de cura às pessoas que a procuram. É mais ou menos isso? Sim. Michelangelo falou, eu tenho que me programar, obrigado.
Mas Deus permitiu que você viesse justamente para ouvir o que você está ouvindo. E sempre há tempo de repensar. Entendeu? E ele está sugerindo um livro que o Dr. Inácio escreveu, que o Dr. Inácio não acreditava que o Ganesha existia de verdade. Entendeu? Sou professora de yoga também. Então, ele não acreditava de jeito nenhum. E o mentor dele, que é o Odilon, levou ele até a Índia. Aí mostra todo o translado, tudo, e leva no templo. E aí precisa de 20 médiums de efeito físico encarnados, nós aqui encarnados, meditando para que no trono de Ganesha materialize um homem de cabeça de elefante mesmo. E ele quase caiu duro do outro lado, o Inácio Ferreira. Entendeu? Quando viu, e aí viu o porquê da importância de você aprender e não se limitar em crenças. Entendeu? Esse livro tá por aqui bem, ó. Eram deuses. Mostra aqui para ela a capa, tá na primeira fileira. Então é um livro que interessantíssimo para você ler. Outro livro que ele falou que é interessante você ler, que é sobre níveis de espíritos que estão no planeta, é aquele, amor, que nós só pudemos ler quando estávamos operados no hospital, aquele brabo demais, que o padre vendia cocaína. Na quarta dimensão, que veio o demônio e ele não acreditava que existia demônio também. Lembra? Eu acho que é Na Beira do Abismo, tá aí. Que meu marido tem uma péssima memória e eu tenho ótima memória. Eu só perdi com o Covid. Tá? O yoga. Maravilha. Maravilha. Primeiro, todas as suas glândulas é estimulada, regulada, e ele te dá qualidade de vida. Eu queria que meu marido aprendesse yoga para praticar aqui para os voluntários na Praça Papalmelo. Já cansei de pedir para ele. Aí, ó, pede para ela. Mostra esse para mim. Mostra esse próximo livro para mim. Esse? Não, o outro. Esse? Mostra para mim a capa. Do yoga, Não. Não, depois eu vou aí e olho. É sempre assim. Entendeu? Então, é complicado a minha função só para quem ouve. Para mim não é complicado, porque a verdade liberta, e nós que trabalhamos diretamente todos os dias na área. Não estou escutando, o Monet também não está escutando a música. Não acharam o pendrive do Monet ainda? E aí, o que a gente tem visto muito é as pessoas serem enganadas com técnicas de espíritos de outras galáxias. Compreendeu? Nós já temos um que se fez carne. Por que ele fez carne? Porque ele não só materializou. Ele regrediu 1000 anos, porque a matéria precisava sentir, abraçar, cheirar ele. Ele precisava deixar a energia dele no planeta, porque ele criou do coração dele a Terra. Tá? Então, quando vem uma história, não estou tentando diminuir você. Quando vem uma história de pessoas falando de técnicas, de espíritos, que existe, mas é eles que estão revolucionando a cura, pode parar. A gente tem um mestre. A gente tem um guia. E ele se fez carne. E a cura está nele. E depois ele mandou o Evangelho segundo o Espiritismo para quê?
para revelar as coisas que nós não estávamos preparados para saber, tá? Que não estava preparado para saber. Então, em off, depois que Monet está desesperada aqui atrás de mim, eu falo para você de outros tratamentos, te mostro até algumas casas, que é um absurdo. É brincar com a ingenuidade e a falta de cultura da população. E a pessoa vai lá. Reiki da lua. A lua é ilusória, a energia dela é magnética negativa. A lua, se você regula os partos, regula as marés, regula o emocional e a menstruação das mulheres. As mulheres ficam extremamente histéricas. E você vai tomar banho de lua? Não. Eclipse que vai acontecer no dia 8, não bota a cara para fora. Tem um poder maléfico do eclipse tão grande, porque os astros influenciam, que é o fluido cósmico de Deus, que cai em cima da sua cabeça, que você não pode controlar. Então, os hindus, tá? Os Vedas, nem carne comem naquele dia e fazem jejum absoluto e tampam suas cabeças para que essa energia não adentre dentro dele do eclipse. Ayurveda dá para confiar? Dá para confiar 1000%. Tá? Anjos caídos, esse aí é o demônio que você precisa ver. Mudar de rumo, então. Ayurveda é fantástico, tá? E o mais fantástico de tudo é a integração. Aqui é o nosso embate sempre, ó. Tudo que eu te peço, você não dá conta. E aí, esses dois fotografam que você vai... Ele está te recomendando ler, para você ter outra coisa. A Casa do Mestre Jesus trabalha com tudo ayurvédico, no retiro, no chás, na alimentação, Ayurveda, a yoga, a medicina chinesa, tudo que é ancestralidade, a ciência não conseguiu derrubar, é o presente que Deus deu das 5 raças que veio popular a Terra, mais evoluída, mais moralmente falida, e que cuidava do povo dela nesses tratamentos, com chás e com... na China, a medicina chinesa e o fitoterápico. Não tem coisa melhor. Na Índia, os chás, os tônicos, a alimentação, os masalas, que são os temperos para equilibrar o yin e yang de você, ou as doshas para ele. Eles só mudaram o nome. É maravilhoso. É perfeito. Tá? Né? Tudo que é milenar. Essa técnica que eu trabalho é MDR. Confiável? Confiável e boa para pagar trauma. Maravilhosa. Você faz com o dedo? Com o dedo, eu tenho um aparelhinho. Maravilhosa. Isso, maravilhosa. Vamos lá? Estou preparada.